Bom dia, pessoal do sexto ano. Como vão vocês? Espero que estejam indo muito bem, retomando, né? Começando as aulas, esse novo ano letivo de 2021. Espero que estejam assim, animados, com bastante disposição para irmos juntos, né? Nos nossos encontros de projeto de vida, juntamente com o professor Anderson, que não está conosco hoje, mas que não estamos em uma companhia menos especial. A gente tem aqui do nosso lado a participação da Sofia, que é estudante do quarto ano do ensino fundamental, né, Sô? Obrigada por ter vindo hoje, linda. A Sofia vai estar conosco hoje, vai nos acompanhar no decorrer do nosso encontro. E aí eu quero então já iniciar saudando a todos vocês. Obrigada por estarem aqui conosco. Todos os professores também sejam muito mais do que bem-vindos. E então, qual é o objetivo do nosso encontro de hoje, pessoal? É o de retomar, então, a importância dos 4 pilares da educação para sustentar as ações da escola, bem como auxiliar o estudante na formulação do projeto de vida, né, dele. Para isso, então, a gente elencou algumas competências socioemocionais, as quais serão, então, mobilizadas no decorrer do encontro de hoje, e elas são autoconfiança, curiosidade, empatia, resiliência, abertura ao novo e imaginação criativa. Como a gente sempre abre os nossos encontros com uma mensagem inicial, convido vocês a lerem a mensagem de hoje comigo. E é uma mensagem super especial porque ela foi retirada de uma obra, né? Que eu tenho certeza que a maioria de vocês já teve contato, tenho certeza que muitos de vocês gostam. É uma obra de literatura que depois foi transformada em obra cinematográfica, né? A Alice no País das Maravilhas. Lá na leitura do Alice no País das Maravilhas, tem uma hora que a gente encontra a seguinte frase: a única forma de chegar ao impossível é você acreditar que é possível. A gente vê aí na Alice no País das Maravilhas como é que a gente pode sair de um determinado lugar, de um determinado pensamento em que a gente acha que, não, isso é impossível, isso eu não consigo fazer. E a gente vai vendo que aos pouquinhos, passo a passo, a gente vai percebendo quantas coisas a gente é capaz de fazer e que de repente lá no comecinho passou pela nossa cabeça e a gente achava que a gente não conseguiria, né? Um recado então que a Alice deixa com a gente e que vai nos acompanhar então no nosso encontro de hoje. Vocês devem estar lembrados, pessoal, na semana passada nós tivemos o nosso primeiro encontro de projeto de vida acolhimento, né? E a gente conversou um pouquinho sobre os 4 pilares da educação. Vamos lembrar quais eram esses pilares? Então, o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e a conviver. Será que vocês se lembram de quais pilares a gente conversou um pouquinho melhor na semana passada? Vamos ver. Coloquem aí no chat, vamos ver se vocês se lembram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal de Santos, marcando presença aqui no chat, sejam muito bem-vindos. Legal. Então, olha, trouxeram aqui no chat que na semana passada a gente falou sobre os pilares de ser e conhecer. É isso mesmo. Para quem lembrar um pouquinho das dinâmicas que a gente trouxe semana passada, eram dinâmicas que estavam baseadas, né? Principalmente em 2 desses pilares, pilares de ser e de fazer, né? Hoje a gente vai trazer então de maneira um pouquinho mais aprofundada os outros 2 pilares da educação, né? Que são então hoje o aprender a conviver, aí na tela para vocês, e o aprender a conhecer. Legal? Aí para isso eu vou colocar então na tela para vocês analisarem uma imagem. Dá uma olhadinha ali na tela. Olha bem essa imagem que foi feita pelo professor Anderson de projeto de vida. Na próxima tela, por gentileza. Vejam que interessante esse desenho. Ele mostra algo escrito no chão,
né? E aí a gente dá uma olhadinha assim e a gente tenta identificar o que que é. Na próxima tela, por gentileza. Vejam, aí tem duas pessoas olhando para esse algo que está desenhado no chão, e o interessante é que cada pessoa está olhando para este algo de um ponto de vista diferente, né? Um olha pelo lado direito, o outro olha pelo lado esquerdo, e de repente eles vão dizendo o que eles acham, né, que esta imagem que está desenhada no chão representa. Então vejam só, será que se a gente pensar um pouquinho melhor sobre essa imagem, será que ela nos diz algo sobre convivência? Será que ela nos diz ou nos faz pensar em algo sobre conhecimento? O que vocês acham, pessoal? Vamos contribuir no chat? Eu vou ver as respostas daqui, 2 minutinhos a gente já se encontra. Vamos lá, pessoal. Ô, Sô, você que olhou a imagem aqui comigo, aquele desenho, o que você achou, Sô? O que a gente consegue perceber a partir daquele desenho? O que será que estava desenhado no chão? Era o 6 e o 9. E assim, para a gente pensar se é um 6 ou um 9, o que será que muda? Por que será que um dos homens acha que é 6 e o outro acha que é 9? Porque um tá olhando desse lado, daí fica um 9. E o outro tá olhando da frente e vira um 6. É isso aí, Sô. Quer dizer, depende de onde a gente está olhando, as coisas podem parecer de um jeito ou parecer de outro, não é? Legal, Então, quer dizer, se a gente pode enxergar a mesma coisa a partir de pontos de vista diferentes, Sô, quer dizer que, então a gente tem que respeitar a visão e a opinião dos outros, do mesmo jeito que os outros também têm que respeitar a nossa visão e opinião, não é? E você sabia que os estudantes trouxeram isso para a gente também no chat? Por exemplo, ó, a professora Adriana trouxe aqui a fala de um aluno dela que disse assim: cada um tem o seu jeito de interpretar, o seu jeito de pensar, que é mais ou menos a mesma coisa que você disse, né? E aí, pessoal, tem vários professores que trouxeram, então, as falas, né, dos estudantes. Por exemplo, a professora Rosimeire: olha, meu estudante diz que cada um vê aquilo que está na sua realidade a depender do ponto de vista ou da perspectiva a partir da qual se encare, né, uma determinada coisa. É por isso, então, que respeitar as diferenças não significa de forma alguma, vejam aí na tela, abrir mão do nosso próprio ponto de vista.
né? Na verdade, respeitar as diferenças significa o quê? Significa ser flexível, buscar compreender pontos de vista e jeitos de ser que são, assim, diferentes do nosso e tudo bem que eles sejam diferentes do nosso, né? Então, a flexibilidade, a maleabilidade, né? A defesa do respeito, né? Pela maneira como o outro conhece o mundo, vê o mundo e ao mesmo tempo também defender que o outro respeite a nossa maneira de conhecer o mundo e de ver o mundo, né? Então, o conhecimento, mais do que nada, ele está assim, marcado, né, pessoal, por essa característica assim, que é a flexibilidade, que é o respeito, né? Legal. Aí eu gostaria então de caminhar um pouquinho mais no nosso encontro e convidá-los para um momento mão na massa. Para isso, pessoal, se vocês tiverem à mão canetinha, lápis de cor, cartolina, de repente um papel sulfite, pode ser também folha de caderno, como vocês preferirem, enfim, giz de cera. E se você não tiver com esses materiais à mão agora, também não tem problema, porque depois que a nossa aula finalizar, no momento que vocês acharem mais bacana para vocês podem fazer, então, esse mão na massa, né, que a gente vai mostrar para vocês agora. Olha, a ideia é que a gente produza um marcador de página com uma técnica chamada lettering. Lettering, não sei se vocês já ouviram falar, mas aparece bastante na internet, nas redes sociais. E sabe, pessoal, na verdade a gente chama de lettering, que é um nome chique para uma coisa que é antiga, que meu bisavô já fazia, que é a caligrafia. Né? Então, como é que a gente consegue escrever com letras cada vez mais bonitas, cada vez mais diferentes, que causem um efeito visual bacana, né? Então, um pouquinho o convite para esse mão na massa é que vocês sejam bem criativos, né? Que vocês façam um marcador de páginas para usar, de repente, num livro que vocês estiverem lendo, ou no caderno de vocês, da escola, ou no caderno do aluno, onde vocês preferirem, né? Um marcador de página que traga, então, uma frase que te motive, né? A ter sempre, então, este respeito pelo outro e desejar e defender que o outro tenha respeito por você. Eu fiz aqui o meu marcador de página, eu vou te mostrar, mas não dá muita risada, viu? Eu não tenho muita habilidade, assim, né? Com o lettering, mas eu tô aprendendo. Olha só, eu fiz esse daqui. O que você achou? Ficou bom? Você gostou? Ó, gente, foi a primeira tentativa com o lettering. Eu não escrevi uma frase, né? Mas, vejam só. Eu gostei do resultado. Para quem, quer dizer, para a primeira tentativa, né, eu gostei do resultado. Conforme a gente vai fazendo e tentando mais e mais, os resultados vão ficando cada vez melhores, de um jeito que vai agradando, né, cada vez mais a gente. Mas a sua gostou, para mim tá ótimo. E aí, pessoal, a frase desse lettering, vocês também podem ser bem criativos, né? Então, de repente, uma frase que você tenha lido em algum lugar, tenha visto em uma série, em um filme, né? Ou mesmo no caderno do aluno, alguma frase que um dia o seu professor falou e que, nossa, essa frase me marcou, ficou na minha cabeça, enfim. Sejam bem criativos, livres e fiquem à vontade, né, para produzir o marcador de página de vocês da maneira como vocês preferirem e usando então a técnica de lettering ou caligrafia, né, da maneira como vocês acharem também que fica mais interessante e que agrada mais a vocês. Afinal de contas, este é um produto, né, que a gente faz a partir da nossa criatividade, com as nossas mãos e que no fim das contas, então, vai ter a nossa carinha, né? E a ideia é essa. Legal? Bacana. Aí, gente, vamos então... antes da gente seguir,
Quero lembrá-los, se vocês quiserem e puderem, de compartilhar depois de pronto o marcador de página de vocês nas redes sociais. A gente tem lá a hashtag #EuNoCMSP, eu e a Sô, a gente vai adorar ver as criações e as produções de vocês. Legal? Então, agora sim a gente segue. E a gente vai seguir com uma coisa bem interessante também, a proposta da segunda dinâmica do nosso encontro de hoje, que é o jogo das emoções. Vai aí na tela para vocês. E sabe, gente, para fazer esse jogo das emoções, não é muito difícil. Mesmo eu, que não sou assim tão habilidosa, né, assim com as coisas que a gente faz manualmente, né? Mesmo eu não tive muita dificuldade para produzir o jogo das emoções. Na verdade, eu gostei bastante da experiência, porque eu fui percebendo aos poucos que eu também consigo, né, fazer as coisas. Eu sempre tive assim um pouquinho de medo, até uma trava mesmo de fazer estas coisas assim mais manuais mesmo, né? E foi uma experiência boa quando eu estava fazendo então aqui, produzindo, né, esse material para o encontro com vocês hoje, que eu produzi com muito carinho, né? E foi uma coisa boa porque eu fui percebendo que eu consigo. É uma questão da gente ir tentando, se permitindo tentar, né? Então, como aparece aí na tela para vocês, o jogo das emoções, ele funciona basicamente assim. A gente tem que fazer um dado de papel e para fazer um dado de papel, vejam só, a gente consegue achar o molde na internet, mas eu desenhei um molde aqui para trazer para vocês, vejam. Será que é possível mostrar? Não sei se é possível mostrar a partir aqui da folha sulfite. Ah, legal, olha lá. Então, assim, são 4 quadradinhos na vertical, 3 quadradinhos na horizontal. Vocês podem até tirar um print da tela agora, né? De repente, para depois reproduzir. E aí, depois que a gente desenha, então, esse molde do quadrado, ou melhor, né, do cubo, né, do dado, a gente vai recortar esse molde. Daí, a gente vai conseguir algo assim, pessoal, ó, mais ou menos assim. Estão vendo? Eu só recortei o molde que eu desenhei ali no meu papel, né? O importante para a gente fazer o dado, pessoal, é que vocês não esqueçam de colocar no finzinho de cada partezinha aqui do nosso dado o tipo de uma abinha. Ó, vejam se dá para vocês verem. Tipo de uma abinha, ó, né? Porque quando a gente for dobrar o nosso dado, a gente passa cola na abinha e vai aos pouquinhos, ó, montando. Daí olha que legal que o dado vai pegando a forma dele, né? Olha lá. Quando a gente vê, tem um dado pronto. Uma coisa que eu reparei, pessoal, quando eu fui montar o meu dado, eu fiz na folha sulfite, né? E eu reparei que ele ficou um pouquinho frágil. Então, assim, vocês podem reforçar ele com durex, que nem eu fiz aqui, né? Assim. Ou, se vocês preferirem também, podem fazer, de repente, com papel um pouquinho mais forte, né? Uma cartolina, ou até mesmo com papelão, né? De repente, alguma caixa que não usa mais em casa, também fica bem legal. A ideia é que a gente pinte cada um dos lados do dado de uma cor. E cada cor vai representar um sentimento. Então, vejam aí na tela. A gente tem alegria, tristeza, raiva, nojo, desafio. E eu acrescentei mais um. Eu acrescentei um que não aparece na tela para vocês, mas que vocês podem acrescentar também se quiserem, que é a saudade. Aí. E aí, pessoal, como que a gente faz? Tendo o nosso dado prontinho, já com as emoções escritas, a gente pega alguns pedacinhos de papel e pinta da mesma cor das faces do nosso dado. Lembrando que cada cor representa uma emoção.
certo? Em cada um desses papéis, então, eu vou escrever uma pergunta que tem a ver com a emoção relativa àquela cor. Então, por um exemplo, a corzinha laranja, aqui. A corzinha laranja, que no meu dado se refere a nojo, né? Eu escrevi uma pergunta e a pergunta é: conte uma situação em que você sentiu nojo. Legal. Então, olha lá, conte uma situação em que você sentiu nojo, certo? Aí, como que é o jogo, pessoal? O meu colega a Sossô, vai jogar o dado. Vamos lá, Sô. Vamos ver qual emoção que você tira. Joga meio alto assim. Vamos ver, Sô. Você tirou o vermelhinho, que corresponde a? Raiva. Raiva. Vou te fazer uma pergunta, tá, Sô? Só o que deixa você com raiva? Já pensou nisso? Consegue, de repente, lembrar de alguma coisinha que, não é tão legal e eu fico com tanta raiva quando acontece? Agora não consegue lembrar? Não tem problema, Sô. Se a gente tirar uma perguntinha que de repente a resposta não vem assim na hora, é porque a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre ela, né? E isso também é ótimo, porque faz a gente pensar sobre a gente mesmo, faz a gente ter um tempinho, né? Para pensar sobre o que a gente sente, que horas que a gente sente determinadas emoções. Isso é super importante também, né? Então, para a gente ir fechando o nosso encontro de hoje, quero só mostrar para vocês, então, que os pilares da educação que estiveram mais presentes nas dinâmicas, né, do nosso encontro de hoje, lá na tela número 17, foram, portanto, o pilar do aprender a conviver e também do aprender a conhecer. Né? De alguma forma a gente procurou aqui retratar de uma forma um pouquinho mais prática, né? Para vocês aí em casa. Nós aqui do Centro de Mídias esperamos que estes 2 encontros de acolhimento tenham feito com que vocês se sintam abraçados. Né? Independente da situação em que cada um individualmente se encontre, então aqueles estudantes que estão presencialmente hoje na escola, aqueles estudantes que hoje estão assistindo o Centro de Mídias de casa e fazendo as tarefas de casa, igualmente todos os professores da nossa rede. O nosso intuito de hoje foi um pouco promover esse encontro em que a gente inicia, né, o ano letivo juntos, que vocês se sintam abraçados, né, acolhidos e parceiros, né, aqui conosco do Centro de Mídias. Vai ser um prazer desenvolver o trabalho do projeto de vida com vocês no decorrer deste ano. E o que a gente deseja, eu desejo, Sossô, e acho que você também, que a gente tenha um excelente começo de ano e que esse ano seja assim, um pouco mais tranquilo do que foi o ano passado, né? Foi difícil para você o ano passado, Sô? Para todos nós foi um ano tão diferente, né? Então a gente espera que nesse ano a gente consiga desenvolver, né, as nossas atividades, que seja um ano bem produtivo, bem frutífero e que a gente seja capaz de se sentir acolhido no decorrer do ano e também de oferecer acolhimento. E com isso eu deixo um enorme beijo para vocês. Sô, obrigada por ter estado com a gente. Você abrilhantou o nosso encontro com o seu sorriso. E a gente se encontra então na próxima quarta-feira. Eu e o professor Anderson estaremos aqui no Projeto de Vida. Um beijo a todos.